É com muita alegria que nós estamos aqui. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade, agradecer ao José Roberto, que teve a coragem de me convidar, e agradecer essa casa, que nós temos muito carinho por ela, né? Essa casa onde eu conheci a doutrina espírita, e hoje nós estamos muito felizes de estar retornando mesmo que seja à distância, mas estamos aqui com muita alegria. É uma bênção para todos nós estarmos reencarnados aqui nesta chamada escola Terra, esse mundo onde temos tantas oportunidades de aprender e de ensinar. Porque esse é o nosso dever, tanto de aprender quanto de ensinar. Então, nós vamos estar falando sobre a questão de que cada encarnação temos novas experiências. Reafirmamos o que nós já aprendemos. No momento, muitas vezes nós estamos como os professores, outro momento como alunos. Então, nós vamos verificando que a todos nós cabe tanto ensinar quanto aprender. Tem uma frase que fala que nós nunca sabemos tudo, é verdade. Quanto mais nós estudamos, mais nós vamos compreendendo que, mediante a vida, nós pouco sabemos. E se tratando da questão da reencarnação, nós temos aqui grande conteúdo que a doutrina espírita nos traz, tanto no Evangelho, quanto no Livro dos Espíritos, quanto nas obras do Chico e de outros amigos, escritores, né, que psicografam. Existe, cada um tem grandes literaturas nos ensinando sobre a questão da reencarnação. E cada encarnação, meus irmãos, temos novas experiências e reafirmamos o que nós aprendemos. Então, aquilo que eu aprendo hoje nessa encarnação, eu vou levar para o resto de minha vida, ou seja, para a eternidade. Esse aprendizado que nós adquirimos, nós não perdemos. Nós vamos acumulando como se fossem tesouros em nosso espírito. Por isso que muitas vezes deparamos, né, aqui na Terra, com pessoas muito sábias e que pouco estudaram. Nós conhecemos pessoas que fizeram até a 4ª série, e, no entanto, muitas vezes elas sabem muito mais do que aqueles que tiveram longos anos numa cadeira de uma faculdade. Nós conhecemos pessoas assim. E o que é isso? Nós estamos, então, entendendo que a encarnação é como se fosse, nós estamos indo para a escola, numa escola e voltando para outra escola. Ao reencarnarmos, estamos numa escola chamada Terra. Ao desencarnarmos, vamos para uma escola que se chama mundo espiritual. Então, essa encarnação é como se fosse um dia de trabalho. Cada existência representa um elo de imensa cadeia de sucessivas vidas, durante as quais o espírito aprende, cresce, evolui e se enriquece de valores novos e consecutivos. Então, meus irmãos, cada reencarnação é uma oportunidade de aprendizado e nós não devemos perder essa oportunidade. Porque a todo momento nós estamos aprendendo uns para com os outros. Em todo momento
nós temos a oportunidade de obter livros, oportunidades do trabalho, a oportunidade do estudo. Então, tudo isso são somatória que vai arquivando no nosso espírito, onde nós vamos arquivando ensinamentos e aprendizado. Por isso que cada existência representa um elo imenso de cadeia de sucessivas vidas, durante as quais o espírito aprende, cresce, evolui e se enriquece de valores novos e consecutivos. Então, ou seja, a nossa existência, se nós soubermos aproveitá-la, nós vamos ter um grande aprendizado e acarretaremos para o nosso espírito mais sabedoria, né? E o espiritismo, ele é um reencarnacionista, como tal, ensina a doutrina das existências múltiplas, das vidas que se renovam. O conjunto dos ensinamentos espíritas gira em torno dos seguintes enunciados filosóficos: nascer, morrer, renascer, ainda progredir. Continuamente, tal é a lei. Então, esse nascer e renascer são oportunidades que nós vamos encontrando nas leis divinas para que nós possamos evoluir. Lembramos das sábias palavras do divino amigo Jesus: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nesse momento, ele está simplesmente nos dizendo que todos nós temos oportunidade de nos melhorar. Todos nós temos a oportunidade de evoluir, bastando então acreditar em si, no potencial que cada um de nós temos. Todos nós temos potenciais a desenvolver. Nós vamos compreendendo então que a reencarnação, ela se faz compreender a Deus, a suprema inteligência e a suprema justiça. Porque, como Deus é o Criador de todos nós, e o objetivo do nosso Criador é que nós possamos evoluir em cada reencarnação. Se nós aproveitarmos, seremos espíritos mais elevados, espíritos dos quais, hoje, se nós temos dificuldades no aprendizado, dificuldades em lidar com as pessoas, dificuldades no sentido íntimo, às vezes carregamos angústias da vida, tristezas. E muitas vezes essas angústias nós procuramos encontrar nessa vida. Por que eu estou angustiada? Qual é a finalidade dessa angústia? Por que eu estou passando por isso? E nós buscamos entender nessa vida o que é essa angústia. E nós vamos procurando razão. Por que eu estou sofrendo? Na minha casa está tudo tranquilo. Eu não sei qual é a razão desse sofrer. Então, só a reencarnação para fazer nós compreendermos a razão do nosso sofrimento. Se hoje eu estou deprimida, eu não consigo encontrar a razão da minha depressão, do meu sofrimento, esse sofrimento está ligado à vida anterior. Que com certeza, nessa vida anterior, eu tive grandes problemas afetivos. Não fui amada ou eu não amei. Essas angústias podem estar ligadas ao meu passado
de outras eras, porque se nessa eu procuro saber os motivos das minhas angústias e eu não encontro, com certeza ela está em outras eras. E o que eu devo fazer? Nós devemos procurar, nesse sentido, buscar em uma crença religiosa o alívio para essas angústias, no nosso caso, a doutrina espírita. Quantas vezes nós atendemos nas nossas casas espíritas pessoas que chegam angustiadas, sofridas, chorando sem parar, e ela não sabe por quê. É onde vamos analisando. E se o nosso sofrimento não está nesta vida, ela está em vidas passadas. E nós estamos novamente, nesse momento, reencarnados para resolvermos esses sentimentos que um dia deixamos penetrar no nosso coração. Nós devemos, meus irmãos, neste momento de sofrimento, buscar o que está me incomodando. Muitas vezes nós encontramos a resposta. Essa resposta muitas vezes está diante de nós mesmos, diante daquele companheiro que eu não consigo entendê-lo, diante dos meus pais que eu não tenho afinidade, com minha filha que eu não tenho afinidade, com meu esposo que eu não consigo mais aceitá-lo. E aí a pessoa desespera, porque não entende porque esse sentimento toma conta se antes do casamento eu amava essa pessoa. Quantos casamentos hoje estão sendo desfeitos justamente por esse sentimento de que acha que o amor acabou. O amor não acaba. O amor, ele apenas adormece em nós quando nós não deixamos que ele se apresente. Como nós estávamos falando a questão do casamento, antes de procurar o companheiro ou a companheira e maltratá-la, procuremos compreender o que está acontecendo entre nós. Por que você está me tratando assim? Por que você já não é mais aquele ou aquela que eu chegava e vinha, me abraçava, trazia flores? Por que você já não é mais assim, está indiferente? Muitas vezes nós ouvimos, eu não sei te explicar. E aí, nós, principalmente mulheres, vamos e começamos, vai ver que já tem outra. Então, meus irmãos, e às vezes nada disso aconteceu. Muitos casamentos se desfazem justamente pela falta de compreensão de que muitas vezes aquelas indiferenças estão interligadas ao nosso passado. Em dado momento de nossa vida, onde nós despertamos no outro o ciúme, a inveja, às vezes despertamos no outro a raiva, só para que ele pudesse demonstrar que ele sentia amor por nós. Um jeito errado de colocarmos essa situação. Porque se nós estamos um com o outro, a esposa e o esposo, o nosso dever como seres em evolução é compreender um ao outro. É por isso que nós estamos juntos.
Nesse momento de provação em que a terra passa, nós estamos sentindo que os casais estão se distanciando e não sabem o que fazer. Chegado o momento de entender, se nós estamos juntos nessa reencarnação, é para acertar aquilo que um dia nós deixamos para uma outra vez. Muito nos entristece hoje quando nós falamos, vamos deixar para a próxima encarnação, esquecendo que de lá a fila está grande. E às vezes não teremos a oportunidade de estar juntos de novo com aquela companheira, com aquele companheiro que hoje deixamos de lado. Hoje, por qualquer coisa, se desfaz um casamento. E a nossa intenção nessa noite é esclarecer que a reencarnação nos faz compreender a Deus por suprema inteligência e suprema justiça. Que nenhum de nós estamos juntos por um acaso. Estamos tendo a belíssima oportunidade de estar com o marido que merecemos, com a esposa que merecemos, com os filhos que precisamos estar, com aqueles que um dia, lá no passado, nós desvirtuamos a sua caminhada. Por isso, estamos juntos com esses seres. É para aprender a amá-los, respeitá-los. E vice-versa, os filhos respeitando os pais, atendendo-lhe os conselhos. O esposo procurando conhecer melhor a esposa. E assim por diante, vai se falando também que faz-nos compreender por infinita perfeição a infinita misericórdia de Deus. Deus é mostrado através da reencarnação, justo e bom, criando almas simples e ignorantes, a fim de que, pelo esforço próprio, ascendam todos aos pináculos evolutivos no rumo da perfeição com Jesus. Então, deixa claro aqui que todos nós estamos em processo evolutivo. Ou seja, estamos todos aprendendo um com o outro. À luz da reencarnação, o que era nebuloso se tornou límpido. Antes nós não compreendíamos o porquê do nosso sofrimento. Hoje, através do nosso querido Espiritismo, codificada por Allan Kardec, nós estamos tendo condição de saber o porquê que nós estamos aqui na Terra. O porquê que eu estou com aqueles que não temos muito afinidades. E ainda, a interpretação do Evangelho se tornou menos difícil também. Mais compreensível se tornou o pensamento de Jesus. Porque o que era confuso, como diz antes, se tornou claro. Quem é a esposa que hoje não me trata bem, não me dá amor, não me dá carinho? E antes, no namoro, era uma coisa de louco. Era uma alegria quando eu chegava, me abraçava. E hoje, eu não fiz nada para merecer isso. Aí a doutrina espírita vem e explica que aquela pessoa difícil, o marido difícil, a esposa difícil, os filhos difíceis, são aqueles que um dia, no passado,
eu abandonei. Ou eu não tive para com eles o mesmo respeito, o mesmo carinho do qual me dedicava. Não significa que aqueles filhos serão os mesmos de hoje, mas nós teremos oportunidade de estar convivendo com eles de alguma forma para poder passar aquilo que lá no passado eu não passei, que é o amor. Quantas vezes abraçamos os nossos filhos que nos têm indiferença? É esse o nosso papel de pais. E os filhos, pela mesma forma, ele tem o compromisso de estar também nos aceitando como nós somos, nos amparando na velhice. Mas aqui nós estamos apenas mostrando o porquê das indiferenças. Nós temos que entender que se hoje eu não tenho o mesmo amor que eu dou para o outro, é porque cabe a mim apenas fazê-lo. Com o tempo, o outro vai aprender a me amar, porque através do amor é que nós vamos conquistando o outro. A Meimei tem uma frase que diz assim, que só o amor educa os filhos de Deus. Aproveitemos, então, a nossa reencarnação. Porque foi para isso que nós reencarnamos. Para evoluir os nossos sentimentos. Nós podemos evoluir a outra parte material, mas principalmente a reencarnação é nos dada como bênção divina, para que nós possamos sermos melhores hoje, melhores do que ontem. E saber ainda o porquê que estamos sofrendo. O sofrimento, meus irmãos, é bênção divina. Porque é através do sofrimento que nós vamos buscar os recursos necessários para que possamos sair desse sofrimento. A cultura, o conhecimento, o progresso, enfim, decorre desses maravilhosos encadeamentos de existências, durante as quais as almas adquiriu e armazenou valiosos patrimônios intelectuais. Entendendo aqui também que a reencarnação nos dá a oportunidade de aprendizado. Aprendizado não só no sentido moral, mas também intelecto. No moral, aprendermos as lições de Jesus e colocá-la em prática. Na material, estudar, buscar entendimento e progresso no estudo do nosso dia a dia. Nas carteiras escolares, porque aprendendo a ler, a escrever, a ter uma faculdade, isso está ganhando conhecimento para o nosso espírito. Quanto mais eu puder evoluir no sentido intelecto, moral, melhor é para nós. O aprendizado não ocupa o espaço. O aprendizado, ele aumenta a nossa capacidade de aprendizagem. Nós vamos começar a entender melhor a razão de tudo. Ele diz assim, então, que a cultura, o conhecimento, o progresso, enfim, decorre desse maravilhoso encadeamento de existências, durante as quais a alma adquiriu e armazenou valiosos patrimônios intelectuais. Então, a única coisa que não se perde é o conhecimento. Esse nós vamos guardar para sempre. É a riqueza que não é roubada, porque essa pertence a nós.
Se a tese reencarnacionista, a explicação do progresso das humanidades permanece incompleta, ou pelo menos incompreensível. Então, se não fosse essa tese da reencarnação, nós não íamos compreender por que sofremos, por que morremos. Nós não íamos compreender qual a razão da família, dos amigos. A gente não ia compreender isso. Nasceu, viveu, morreu e pronto, acabou, né? Não é isso. A doutrina espírita tem essa grandeza de ajudar-nos a compreendermos a razão de estarmos aqui. A reencarnação é uma bênção divina, do qual nós precisamos aproveitá-la o máximo que pudermos. O trabalho no bem, fazer com que aqueles a quem não tem afinidade conosco, procurarmos fazer orações para que eles possam amenizar aquele ódio, aquela raiva que muitas vezes trazem dentro de si e não sabem por quê. Eu tenho uma amiga, um caso verídico, por isso nós vamos ter a liberdade de falar. Certa feita, ela me disse, Gorete, eu não ia com a sua cara. Nossa, a hora que eu te vi, eu até arrepiava. Aí eu não entendia, porque eu não tinha o mesmo sentimento a ela. Pelo contrário, parecia que eu devia algo a ela, sabe? Eu até entendia que eu devia algo a ela. Então, eu sempre levava algo para que ela pudesse ler, ou se não, uma flor, essa coisa assim. E nessa ida e vinda, a gente acabou fazendo uma grande amizade. E depois ela veio me falar que teve um sonho, e que nesse sonho eu havia feito a ela um mal muito grande. Então, aí, como ela também era espírita, eu acabei pedindo perdão, então, porque eu não sabia, eu não tinha esse sentimento. Eu sabia que algo acontecia ali, mas ainda não sabia o que era. Aí eu aproveitei essa oportunidade, eu estou contando meu fato só para a gente entender bem as nossas indiferenças, o porquê delas. E nós acabamos tendo a oportunidade de nos perdoar. E hoje, graças a Deus, não temos nada a não ser uma grande amizade uma pela outra. Isso que nós estamos querendo trazer nesta noite. É nós entendermos que os nossos sentimentos não resolvidos, às vezes, até nessa vida mesmo, não vamos deixar para outra, não. Reconciliai com o vosso adversário enquanto estás a caminho. É isso que o Cristo quer de nós. Reconciliemos conosco mesmo, porque muitas vezes os nossos adversários é nós mesmos. Às vezes a nossa consciência muitas vezes está tão atormentada. Para um momento, façamos uma prece. Vamos pedir a Jesus para que nos alivie dessa angústia, desse sofrimento que você ou nós ainda não entendemos que sofrimento é esse. Por que eu choro? Por que eu estou sofrendo? Se não existe uma causa nessa vida, é da outra. Então, o que nós devemos fazer? Façamos uma prece, vamos pedir perdão por algo que nós não sabemos de quê, mas vamos pedir perdão. Ou seja, perdoa a si mesmo, perdoa
É aquele erro que às vezes a gente já lembra também de algo dessa vida mesmo. Nossa, eu fiz mal a alguém, e agora? Agora, perdoa. Assim, vá ao encontro a quem foi ofendido e peça perdão. O pedir perdão mostra a sua alma elevada, e que já está mais elevada. Pedir perdão é demonstrar para si mesmo, não precisa mostrar para o outro, mas demonstra a qualidade de espírito reencarnado que está você hoje, o que estamos nós hoje. O momento é de renovação e de aprendizado. Aproveitemos o nosso momento agora e vamos fazer o melhor que nós pudermos, aproveitar bem essa reencarnação, para que nós tenhamos novamente a oportunidade de estar aqui nesta terra linda, maravilhosa. Como diz um amigo que já desencarnou, sorvete gostoso só tem aqui na terra. Então, para aqueles que gostam, né? Então, meus irmãos, vamos entender, colocando em prática, que quando alguém não nos aceita aparentemente, não fazemos nada para ela estar daquela forma, a resposta está em vidas anteriores. Então, nascemos no mesmo lar para aprender a amar. Nós nascemos com os pais que precisamos nascer. Eu estou com a minha mãe que eu preciso estar. Eu estou com o pai que eu preciso ter. Eu estou com os irmãos que eu preciso. Nada está errado na nossa reencarnação. Tá tudo certo. Eu estou com o marido que eu preciso estar, com os filhos que eu preciso estar, os amigos que eu preciso ter. Porque eles, se é eles o difícil, eu também sou difícil. Se eu tenho que aceitá-los com amor, isso vai ajudar que eles também me aceitem. É lógico que nós aqui não estamos falando que você já vai amar aquele inimigo do passado agora. Mas você também não precisa, ou eu, não preciso odiar. Façamos prece, peçamos a Jesus, a Maria Santíssima, para que nos auxilie a desfazer esses sentimentos negativos que eu tenho trazido de outras eras, ou que eu tenho adquirido nesta vida. Esses sentimentos negativos não vai me levar a nada, a não ser a minha própria perdição. Perdição de alma elevada, perdição do meu eu. Eu não posso perder a minha essência, porque a nossa essência é do amor, porque nós somos filhos do amor. Então, esse sentimento negativo que hoje habita em nós, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, isso não nos pertence. Porque somos criados pelo o amor. Deus é todo o amor. Então, são sentimentos criados por nós mesmos. E assim, nós vamos entendendo também que hoje nós somos pais dos nossos filhos, mas amanhã eles poderão ser os nossos pais. Que tipo de pais eu gostaria de ter? É esse pai que eu tenho que ser.
É essa mãe que eu gostaria de ter, é que eu tenho que ser para os nossos filhos. Porque é assim que é a lei de Deus. É a lei. É assim, é a lei divina, a lei de retorno. Então, o que eu dou é o que eu recebo. Então, o que eu fizer de melhor, eu também vou receber o de melhor. E isso, meus irmãos, não precisa ser na outra vida que eu vier. Hoje já existe essa resposta. Eu tenho certeza que todos passam por isso. Qualquer coisa de bem que eu faça, nossa, rapidinho esse retorno está vindo. De uma outra forma, às vezes não é da mesma forma daquele benefício que eu prestei, mas às vezes vem de uma outra forma. É por isso que tem aquela frase de Francisco de Assis, né? Quando ele diz, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Essas frases, elas marcam muito a vida da gente. Eu tenho certeza que todos também têm esse momento de pensar, de viver grandes oportunidades com aqueles que nós amamos e também temos a oportunidade de viver com aqueles que são indiferentes. A gente vai entendendo também a importância da oração. Os momentos difíceis que nós passamos, nós devemos orar, pedir força, coragem, principalmente, meus irmãos, neste momento de pandemia. Não vamos desesperar, não vamos colocar negativismo na cabeça do outro, porque nós não sabemos que condição ele tem espiritual de suportar o negativismo nesse momento de pandemia. Vamos orar por todos aqueles que estão nos hospitais passando por este momento tão difícil, para que Jesus os fortaleça, os encoraje, dando a eles a fé, a esperança que tudo vai passar. E aqueles que por um momento sente a aproximação do desencarne, vamos pedir para que Jesus acalme esse coração, para que ele possa compreender que tudo na vida tem um momento certo, que todos que estão passando e que vão passar por esta experiência é porque têm a necessidade de passar por esta prova. É uma prova muito difícil, nós sabemos. Porém, o Pai maior, Jesus, nosso irmão maior, também sabe que é importante e estará de braços abertos ao chegarmos do outro lado, porque assim estamos cumprindo aquilo que precisava ser cumprido. A nossa, vamos orar então pelo nosso país. Vamos orar pelos outros países também, que não está fácil. Vamos pedir pela nossa terra querida, pelo nosso Brasil querido. Por esta terra querida que é uma escola abençoada que Deus nos oferece para a nossa evolução. E assim, meus irmãos, vamos entendendo que tudo passa, como diz o nosso querido Chico em uma das suas orações, das suas mensagens. Se tudo passa, isso também vai passar.
E aqui nós deixamos os nossos sinceros agradecimentos pela oportunidade que esta casa nos ofereceu. Porque, na verdade, meus irmãos, quem aprendeu um pouquinho mais foi eu, que buscando esses ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos colocando em nós um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, porque nós vamos também lembrando que a sabedoria pertence também à asa da evolução, né? O amor e a sabedoria. São as duas asas que nos conduzirão ao Pai. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Muita paz.